So box. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Box. Eu sou Aninha Ramos e estou aqui com Felipe Junqueira. Beleza, eu não vou falar nada, né, nos primeiros 40 minutos que vai ser sobre a Ferrari, então eu vou ali pegar um lanche. E na volta dos que não foram, Francisco Zotto. Olá, quem é vivo sempre aparece pra xingar a Ferrari, tô sempre aqui. É isso aí. Tinha que ser, né? Depois de 2 corridas dessas da Ferrari, o Zotto não aguentou. E ele teve que voltar pra xingar muito a Ferrari, porque tá difícil a nossa vida. Vou xingar no Twitter hoje, muito. Em meio a corridas monótonas, o fim de semana do GP da China teve muita coisa acontecendo, incluindo a primeira vitória na sprint de Lewis Hamilton pela Ferrari e a desclassificação das 2 Ferraris da corrida principal. Porque sim, a Ferrari conseguiu esta proeza, esta façanha de desclassificar 2 carros na mesma corrida por motivos completamente diferentes. Ah, meu Deus, vocês vão me ouvir hoje. Vambora pra pauta. Pódio, então, foi Oscar Piastri, grandíssimo final de semana dele. Lando Norris, que segurou o segundo lugar quase sem freio, diga-se de passagem. E George Russell no seu segundo, terceiro lugar seguido. Mas antes da gente falar de todos esses caras que foram muito bem, obrigada, vamos logo tirar falar do elefante na sala, né? Que é a Ferrari. Uma bosta. Competência que chama. Puta que pariu. Ser ferrarista é complexo. Tá difícil ser ferrarista. Foi nada diferente do que a gente já tá acostumado. E aí fudeu 2 campeonatos. Só 2 palavras aí, viu, Bruno? Parabéns. Parabéns, Binotto. FerrariCast. Quando a corrida terminou, aliás, quando eu acordei no dia seguinte, né, e vi a merda toda, eu falei assim, eu não vou falar mais nada, eu tô cansada, eu não quero mais me pronunciar. Então eu abro aqui o palco pros outros, por favor, fazer as honras de xingar a Ferrari por nós. Alô, testando. Aí, deu certo. Vai começar a baixaria! Você cansou, né? Você cansou, mas eu não. Eu tô nessa há 20 anos, eu vou continuar xingando essa merda. Não é possível, velho. Puta que pariu. Dá pra atualizar a vinheta de abertura com todo palavrão que eu vou falar nesse episódio. Ou boa sorte pro editor de tentar me bipar. Cê é louco, não compensa. É um absurdo, cara. É ridículo o que aconteceu. Eu tô com vergonha. Uma analogia que só funciona na minha cabeça é assim. Além de fã da Ferrari, eu também sou fã da Dave Matthews Band. Eu sou muito fã. E um tempo atrás eles lançaram um álbum que tem uma música chamada That Girl Is You. Essa música é horrorosa. É muito ruim. E aí toda vez que eu falo, como falei agora aqui, que eu gosto da banda, eu tenho um medo genuíno, das pessoas irem lá no Spotify, darem play na banda e escutarem aquela música e falar, nossa, é isso que você gosta? Sabe? E a Ferrari tá criando a mesma vergonha que eu tenho, o mesmo medo com a Fórmula 1. Por quê? O Hamilton, ele é maior que a Fórmula 1. Um exemplo disso foi sábado mesmo, no teatro da minha filha. Eu levo ela pra aula e fico lá e fico batendo papo com os pais, né? Tem um dos pais lá que ele não assiste Fórmula 1 há pelo menos desde a época do Senna, né? O famoso... A Fórmula 1 morreu em 94. E mesmo assim, né? Eu comentei que eu tava vendo uma notícia da Fórmula 1, né? Tava empolgado porque ganhou uma sprint. E aí ele falou, o Hamilton foi pra Ferrari, né? O cara não assiste Fórmula 1 há 30 anos, cara. E ele sabe que o Hamilton foi pra Ferrari. Você entendeu quão importante isso é? E aí... Tem pessoas que não estão acompanhando todo fim de semana, não estão acordando 3:30 da manhã para assistir a bosta da corrida, que vão tentar entender como é que tá o Hamilton na Ferrari. E aí o que vão ver? A Ferrari nem valeu ter ido pra China. Não valeu a corrida. Entende a vergonha que eu tô tendo que passar? O sábado valeu. Valeu porra nenhuma. Eu não aguento mais essa merda de sprint. Vai se fuder sprint. Eu Caralho. também. O Hamilton ganhou uma corrida pela Ferrari. Eu tive essa conversa com o cara. Eu tive que falar com ele sobre isso, né? Eu falei, o Hamilton ganhou. Ele ganhou a corrida? Não é a corrida, é uma meia corrida. Como assim? Eu tive que explicar pra ele o que é sprint. Eu não sei explicar o que é a porra de uma sprint. Acaba com essa merda. E aí a primeira vitória dele é uma meia vitória. O que ele ganhou de prêmio? Cadê o troféu dele? Ele ganhou uma serra de Makita. É uma bosta de um disquinho. É um CD pirata, velho. Aquilo não vale nada. Sabe quantos pontos a gente tirou da McLaren nisso aí? Nesse rolê de sprint? Sei lá, 2, 3 pontos. Sabe quantos eles abriram na corrida?
47. Não serviu pra bosta nenhuma ganhar a sprint. Só pra iludir meu coração. Eu tô com ódio. E ainda, pra ajudar, o Leclerc também sofreu. Olha só que absurdo, velho. Ele quebra a asa. Ele fica 50 e tantas voltas com meia asa. E ele vai mais rápido do que com a asa inteira. A única explicação que eu tenho é, os caras desenvolveram a merda da asa errada. Porque sem asa ele é mais rápido. Meu Deus, velho, tá tudo errado. É um absurdo. Um absurdo. Desculpa, gente, me exaltei. Vai daí. Hoje, a gente tem uma apoiadora que quando o Hamilton foi pra Ferrari, ela se tornou a advogada de Maranello, que é a nossa queridíssima Bruna Soares. Porque foi tanta gente falando um monte de merda sobre a Ferrari, que ela ficou tipo, cara, não é possível, sabe? E ela começou a defender a Ferrari com unhas e dentes e acabou entrando, aceitando, na verdade, né? Que ela é sofredora como nós. Hoje, eu estou aqui, eu não sou advogada de Maranello, porque Maranello não merece advogados. Maranello merece todas as críticas que está recebendo. Hoje eu estou aqui só e somente como advogada de Charles Leclerc. Porque só ele e Lewis Hamilton merecem a minha defesa e a minha atenção. Ô Felipe, desculpa que eu te interrompi. Fala o copo meio cheio pra gente, por favor. Eu, como não sendo fã da Ferrari, eu achei que o sábado foi bom pra eles. Porque, né, primeiro o Hamilton ganhou alguma coisa, o que tira aquela pressão de, porque, entendeu? Tipo, acabou já, então beleza, podemos esquecer quando que o Hamilton vai ganhar alguma coisa pela Ferrari, já tá feito. E o carro se comportou bem. O Hamilton ganhou na moral a corrida, entendeu? Não foi tipo, alguém fez merda e ele saiu correndo na frente. Foi realmente uma vitória. O único problema é que no Piastri, no final da corrida, né, o rádio do Piastri, ele fala, não foi o resultado que eu queria, mas a gente aprendeu muitas coisas importantes para amanhã. E eles realmente aprenderam muitas coisas importantes. Eu acho que eles, não só a McLaren, mas a Red Bull, ambos acertaram o carro muito bem pro domingo. Red Bull, parêntese, Verstappen. A Red Bull é o Verstappen. O Lawson, eu ignorei ele, como se lá não estivesse. Mas aí tem uma grande questão, que é muito simples. A temperatura. A temperatura da pista no sábado, por sprint, ficou entre 36,5 e 37,5. A temperatura da pista no domingo, o mais quente que ela ficou foi 36 na hora da largada. Quando a corrida terminou, ela estava em 31. E isso faz diferença. A Mercedes funcionou melhor, ela sempre funciona melhor com a temperatura um pouco mais baixa. A McLaren acertou o carro melhor. O Verstappen descobriu alguma coisa de como usar lá o cavalo chucro dele. Principalmente no pneu duro. E a Ferrari, na hora que foi para o pneu duro, o carro parou de funcionar. Tanto que o Hamilton fez outra parada pro pneu duro para não perder a posição, aí ele teve vantagem de pneu mais novo, mas não chegava em nada. Mas não chegou. Na hora que ele parou, eu tava no board do Hamilton, né, o final de semana todo. Ele parou, eu olhei a diferença, anotei, a diferença tá tanto. 2 voltas depois, eu já escrevi, falei, não vai chegar nem fudendo. Não nesses termos, mas... Porque não ia. Porque o Verstappen fez um segundo stint fantástico. É impressionante o que ele conseguiu fazer. Ele foi bem melhor que o Norris. Sim, 9 fora, o Norris estava com problema lá de freio, ok? Mas o Verstappen fez um belíssimo stint comparável um pouco abaixo do Piastri. Então, assim, obviamente encontrou-se alguma coisa ali. Mas, assim, para a Ferrari, eu achei que eles, que é sempre o C da Ferrari, né? Se eles conseguirem analisar esses dados de sábado, comparar com os de domingo e falar onde que a gente perdeu, onde é que tá, eu acho que é um positivo, porque eles tiveram um bom resultado. Agora, o resultado de domingo realmente, assim, cara, você conseguir desclassificar 2 carros por motivos diferentes na mesma corrida, eu vou te falar que eu não lembro. Nunca aconteceu. Isso é eu inédito. não lembro, e por coisas evitáveis. Igual o negócio de George Russell ano passado. Exatamente a mesma coisa. É você parar e pensar, isso vai funcionar? Porque todo mundo corre abaixo do peso, a gente sabe disso. Todos eles. Com menos combustível abaixo do peso, todos eles fazem, e ok, esse é o esquema. Mas o esquema também é não dançar depois. Como que você deixa uma margem que você consegue ser desclassificado? Porque as margens são tão pequenas. Vira pro Leclerc e fala assim, olha só, o carro tá super leve, né? Então, na volta final, né, depois que você cruzar a bandeirada, passa a brita, traz umas pedrinhas, entendeu? Não pega só borracha, pega umas pedrinhas também, cara. O Verstappen tava pegando grama, vocês viram? Eu vou confessar que assim que acabou a corrida, eu desliguei, porque eu estava morrendo de sono e eu queria dormir. Então, apesar de eu estar no onboard do Leclerc, eu não vi a volta pós, né, que normalmente ele vai pegando um monte de coisa. O que eu reparei, tá? Vamos lá, acompanhando a onboard de domingo.
Duas coisas sobre Hamilton e Leclerc. Hamilton teve um acerto de carro para o sábado que funcionou maravilhosamente bem para classificação, funcionou maravilhosamente bem para sprint. Inclusive, foi base de acertos que o Leclerc fez para o domingo, para classificação para domingo, que melhorou bastante o entendimento dele com o carro. Só que a Ferrari viu alguma coisa, não falaram o quê, que foi preocupante. Eles tiveram que fazer um pequeno ajuste nesse acerto do Hamilton. Não deu para ficar com um acerto igual. E o que se diz na imprensa italiana é que era exatamente a questão de gasto do assoalho e que eles tiveram que levantar um pouquinho o carro exatamente por causa disso. Claramente não foi o suficiente. E a Ferrari, como vimos em Melbourne, levantou o carro, acabou o carro. Exato. É problemático. Então levantou o carro dele, disse que fala que não, nem levantou muito não, tá? Foi bem marginal, mas ele já perdeu bastante do feeling dele do carro, ok? Então temos aí o porquê do Hamilton ter tido dificuldade no domingo e não ter tido dificuldade no sábado. Por que eles mudaram também? Porque uma coisa é o carro com 35 quilos de combustível, outra coisa é o carro com 100 quilos de combustível. O Hamilton no domingo, né, eu assisti o onboard dele a corrida toda. Claramente, não era o mesmo carro. Ainda teve a mudança de pressão do pneu, né? Sim, mas ele não tinha a confiança no carro, entendeu? Naquela hora que o Leclerc falaram pra trocar e tal, eu falei, vamos ver o que o Hamilton vai fazer agora, né? Porque normalmente o piloto que é, né, quando manda deixar passar, o piloto cola no companheiro de equipe e fala, agora eu quero passar também. Mas o Hamilton não tinha carro pra isso, cara. O carro não estava funcionando igual no sábado, que ele basicamente passeou, só que muito mais rápido que todo mundo. É interessante você lembrar do momento da troca, porque eu também tô com... O meu setup aqui é a transmissão no monitor grande. No monitor menor eu compartilho ali os dados das voltas, o Hamilton, o Leclerc e o Bortoleto no canto. E aí eu deixo o áudio do Hamilton aberto, porque eu sei que a Ana tá ouvindo, ela vai falar alguma coisa do Leclerc. Então eu não preciso escutar, porque vai vir as notícias. Exato. Quem deu a ideia pra troca foi o Hamilton. Caso alguém ainda não saiba, né? Pra você ver a falta de confiança que ele tava no carro. Ele fala, cara, não tá rolando. Eu acho que é melhor deixar o Charles passar. E aí eles falam, beleza. Só que a transmissão, é engraçado, porque eu escutei ele falando pra mandar ele passar. A transmissão só colocou quando ele falou, não, espera aí, acho que na curva 14, isso aqui. Meio que pareceu do tipo, ele não quer deixar passar. A transmissão só botou na hora que o Hamilton falou pro Leclerc que ele ia deixar o Leclerc passar quando ele chegasse perto. O que faz sentido porque naquele momento em que ele falou isso, inclusive, foi um momento em que eles estavam passando o Stroll. Exato. Então, de fato, criou-se uma distância entre eles, porque eles estavam ultrapassando um retardatário ali. Exatamente. Fazia sentido aquela distância. Tanto é que logo depois o Leclerc chegou e logo depois o Leclerc passou e em uma volta já estava 1 segundo e 2. A transmissão, infelizmente, isso já começou a ter um tempo, mas esse ano eles estão realmente, nas duas primeiras corridas, para mim pelo menos, foi bastante ruim esse lado, de tentar criar, achando que tá fazendo o Drive to Survive, entendeu? O Lando e o Piastri na corrida passada foi a mesma coisa, quando eles falaram, né, que pro Piastri segurar a posição e tal, mas eles não mostraram o engenheiro falando para ele e pro Lando que era o seguinte, segura a posição enquanto vocês estão passando os retardatários, que é exatamente a mesma coisa que o Hamilton falou, né? E depois sintam-se à vontade para se matar. Que foi a mesma coisa que o Hamilton falou. Falou, eu não vou deixar ele passar agora, porque aí eu vou perder muito. E né, o carro já não tá funcionando, porra, vou perder 2 segundos aqui de bobeira. Mas em nenhum momento ele falou, não vou deixar ele passar. Porque, como os outros falou, ele que falou. Exato. Mas aí quando passa sem esse contexto de que, tipo, foi ele que mandou, então fica muito claro que ele ia deixar passar e que a questão... Era muito óbvio que a questão era... Deixa eu só passar aqui o retardatário rapidinho, que já rola, entendeu? Quando você bota só assim, fica perdido. E a questão do Leclerc com o acerto do carro também e com a asa quebrada, ele fez exatamente o caminho contrário do Hamilton nesse sentido. Ele tava com um acerto que ele tava trabalhando na sexta-feira, que não foi o melhor acerto, que ele não estava se encontrando. Só que é aquilo, sexta-feira, de sprint, não tem muito tempo de trabalho, né? Então, vambora, classificação, sprint, na sprint a gente pega os dados e a gente muda pra corrida. E assim foi feito. Fez a sprint toda e tal, não conseguia ultrapassar o Russell na sprint, e aí mudou o carro, baseado também no acerto que o Hamilton tinha conseguido fazer para sprint, mudou algumas coisas no carro dele, para classificação e para corrida. Funcionou! Na classificação ele ainda estava ali patinando um pouquinho, porque estava entendendo o que era aquele acerto, afinal ele tinha acabado de mudar o acerto, né? Então ele estava ali tentando entender o que era esse acerto novo. E para corrida, aquele era o acerto. Só que assim, quando deu a batida lá, o toquezinho, que foi completamente incidente de corrida, ele foi na zebra ao mesmo tempo que estava voltando da zebra na hora que o Hamilton veio e o Hamilton
Hamilton não viu ele e pronto, acabou. E o Leclerc deu aquela subidinha na zebra que joga o carro pro lado Que mesmo. joga o carro pro lado, que é normal jogar pro lado. Como você falou, incidente de corrida. Completamente incidente de corrida, tanto é que quando perguntaram pra ele, ele falou assim, gente, incidente de corrida, né? Nada demais. E aí, quando começou a discussão no rádio, né? Rolou muita discussão do tipo, troca, não troca, troca, não troca, troca, não troca. Mas ele tava conseguindo manter um ritmo bom com os médios. Então, ele não trocou. Só que quando você vê a telemetria e você via claramente no onboard dele, que ele tava tendo que mudar a forma de dirigir curva a curva. Porque o equilíbrio do carro nas curvas era completamente diferente. Porque ele tinha metade da asa inteira, metade da asa sem funcionar. Ele não conseguia ultrapassar o Russell. Ele não tinha tração e ele não tinha frente o suficiente pra conseguir ultrapassar o Russell. Ele tava muito mais rápido que o Russell quando tava de médio e não conseguia ultrapassar o Russell de jeito nenhum, mesmo com DRS. Até porque China não é uma pista de fácil ultrapassagem, né? Então, ficou essa coisa que o próprio Zoto falou de como é que pode? Quebrou a asa e tá mais rápido, não sei o quê. Ele foi mais rápido porque ele, na verdade, conseguiu adaptar o acerto do Hamilton pro carro dele e melhorar o acerto dele. Na verdade, eu tava vendo eu vi um fio muito bom de um cara no Twitter, até compartilhei, né? Explicando tudo que tinha acontecido, o que acontecia, a parte técnica da história. E aí, na leitura dele, não consegui identificar pra quem ele torce, mas eu não acho que esse é o torcedor do Leclerc, não. O Charles perdeu em torno de 0,2, 0,3 por volta, com os 30 pontos de downforce que ele perdeu com a asa. Então, na verdade, ali, a questão foi muito mais o trabalho dele, que foi muito bom na pista. Ele fez um puta de um trabalho com aquele carro desequilibrado a ponto de a Ferrari realmente falar, não precisamos trocar a asa dianteira. Agora, a grande questão do final de semana não foram os pilotos, foi a Ferrari. Os pilotos fizeram o trabalho que eles podiam fazer com o que eles tinham e a Ferrari talvez tenha arriscado porque sabia que aquele ali era o máximo que aquele carro dava para os dois pilotos incríveis que ela tem. Exato. Eu acho que eles não fizeram um trabalho que eles fizeram, um trabalho além do que eles podiam fazer. Sinceramente, eu acho que assim, tem 3 pilotos que eu tenho certeza que tiram muito mais do que o carro pode entregar. Verstappen, obviamente, nós já vamos falar dele, Hamilton e Leclerc. Os 3, eu tenho certeza que eles estão tirando muito mais do que o carro consegue entregar, simplesmente na mão e na direção. Vendo o onboard do Hamilton e do Leclerc lado a lado, dá pra ver isso, que eles realmente se esforçam muito para poder tirar o máximo possível e isso supera, eu acho, o que o carro consegue entregar. Pois é, só que no sábado, o Hamilton não estava fazendo isso. Essa que é a grande questão. Mas aí também o contexto dele ter ficado na frente, cara pro vento, é outra corrida na China, né? Para o carro ser rápido, assim, se você tem que estar toda hora dirigindo o carro além do que ele, né, supostamente aguentaria, ninguém consegue, né, suposto isso, mas você vai perder tempo, porque você vai gastar mais pneu, assim, alguma ineficiência vai aparecer, né, é só a gente lembrar do Verstappen quando ele estava, né, ganhando 20 corridas seguidas, que o carro parecia que estava andando a 50% da velocidade que ele podia dar, porque o carro fazia exatamente o que ele queria. O Hamilton no sábado estava assim, o Leclerc no domingo conseguiu em alguns momentos, mesmo com a asa quebrada e tal, mas não é sustentável. Tanto que o Hamilton parou, né, para trocar o pneu, porque realmente estava ruim, e não adiantou nada. Se estivesse lutando por composição com qualquer um ali, ele tinha perdido a posição. Se o Antonelli, por exemplo, tivesse feito alguma coisa, né, tivesse subido realmente de ali para frente, o Hamilton tinha perdido a posição para ele. Na verdade, antes das paradas, o Leclerc e o Russell já tinham cantado a bola de que poderia ser uma parada. Então eu acho que era aí que a Ferrari já tinha que estar olhando para outras coisas do carro, outros números e outras questões, para ver se era possível para a Ferrari manter isso com o lastro que eles tinham no carro, porque é aí que vai entrar a questão. Com o peso que a gente colocou, com o lastro que a gente colocou, dá pra gente fazer uma parada e ir com o pneu completamente descacetado e destruído pra pesagem? Ou não? Ou se a gente fizer isso vai dar ruim e aí eu tenho que parar? É aí que a Ferrari erra. Mas dava, por causa da temperatura, justamente. Essa que é a questão. Só que o Leclerc, além de tudo, ele não ficou cruising até o final. Ele tava batalhando. Ele tava correndo atrás do Russell. Ele tava tentando fugir do Verstappen. E ele batalhou com o Verstappen. E ele quase chegou no Russell e ele batalhou com o Verstappen. Mal ou bem, batalhou. Ele só não chegou porque quando ele começou a levar o ar sujo do Russell, aí o pneu realmente... Aí entra o dano do carro dele, que aí realmente danifica muito o pneu. Aquela falta de downforce ali na frente, principalmente... Porque assim, o pior, né? O azar do Leclerc é que ele quebrou a asa do lado esquerdo, que é o pneu que mais sofre na China. Se ele tivesse quebrado do lado direito, talvez ele até tivesse chegado mais perto do Russell, não sei. Mas ele ainda por cima quebrou a asa no lugar
do pior, do pneu que mais sofre. Uhum. Então, quando ele chegou atrás do Russell, acabou ali. Mas, assim, tudo bem. O cara fez o que dava. Sim, Beleza. tanto é que no final da corrida, o ritmo dele caiu monstruosamente. E aí eu tenho agora, né, porque durante a corrida eu tava vendo o Brian toda hora falava pro Leclerc, olha o seu dashboard. Quando desce, olha o seu dashboard. Tava rolando ali mensagens e coisas específicas pelo dashboard, né, que eles não queriam falar pelo rádio. Tu não sabe que dá pra fazer isso. Que era a coisa de parar só uma vez. Por que ninguém tinha usado o pneu duro? Sim, e provavelmente também tinha a questão de, olha, segura a onda, segura o ritmo, gasta menos os pneus porque você tá abaixo do peso, entendeu? E assim, ninguém usou o pneu duro até a corrida porque todo mundo achou que ia ser 2 paradas. Médio, duro, duro. A Pirelli, inclusive, que eu adoro, né? A Pirelli faz as estratégias possíveis e erra 70% das vezes. Os caras não sabem o pneu que tem, né, cara? Olha só, não tinha uma opção nas estratégias que a Pirelli propõe que era uma parada só. Não, mas a Pirelli faz a estratégia, propõe as estratégias, baseada naquilo ali, numa pressão X que ela coloca no pneu, aí chega na hora da corrida ela muda a pressão. Eles mudaram na sexta também, né? Foi de 25 para 26 na sexta. Então, assim, mas, de novo, qual é a questão? Continua sendo a mesma de sempre. Ferrari, na hora que ela precisou sair do que estava programado, ela precisou pensar um pouquinho fora da caixinha, eles não conseguiram fazer. Porque, assim, se você for ver, o Leclerc não foi quem mais deu volta de duro, né? Quem deu mais volta de duro foi o Gasly, que também foi desclassificado. Mas, assim, eles tinham um final de semana que eles começaram bem, é igual a Austrália, né? Começaram bem, foram bem no sábado, e no domingo tudo se despedaçou. Na China, muito pior, porque eles foram desclassificados, não marcaram nenhum ponto, beleza. Mas assim, eles fizeram estratégias diferentes dessa vez. Leclerc fez uma parada, o Hamilton fez 2, e não adiantou, porque tudo que veio antes, a preparação, o acerto do carro para a corrida mais longa, bababá, não funcionou. Então assim, eles realmente têm que ver se a janela do carro é tão pequena que você levantar um carro que, quando fala naquele subir o carro um pouquinho, você assim, 2 milímetros, 3 milímetros, as margens são mínimas. Que o carro perde tanta performance, você não pode achar que você vai competir a temporada inteira, porque não vai dar, cara. Olha, gente, eu só queria agradecer aí, encerrando já o Ferrari Cast, se você vai dar essa notícia, só queria agradecer aí pelo momento de abertura. Eu com certeza economizei na terapia essa semana, podendo abrir meu coração, viu? Obrigado aí por me ouvir. Muito de nada, seja sempre muito bem-vindo. Apareça mais vezes conosco. Pra gente terminar o Ferrari Cast, né? Sobre essa questão do carro em si, o que se fala também, imprensa italiana, é que é aquilo. Pode ser verdade, pode não ser, tá, gente? Entende-se que há uma questão com a traseira do carro, então eles focaram muito na dianteira, mas a traseira ficou com alguma questão. E a Ferrari tá tentando entender exatamente como corrigir essa questão. Todas as equipes já trabalham com um cronograma de atualizações, de correções, atualizações para os carros. E tem uma prevista da Ferrari para o Bahrein. Então, o Lux Serra, que é o diretor técnico, já tinha voltado, né, da Austrália pra Itália, ele já ia voltar, ele não voltou porque foi aquela bosta, ele voltou pra Itália, pra Maranello, pra exatamente supervisionar e ver mais a fundo os dados que vieram da primeira corrida e supervisionar as alterações, né, qualquer coisa que pudesse ser passada, adiantada já pra essa atualização que deve chegar no Bahrein. Então ele já tá com os dados da Austrália, ele já foi recebendo os dados da China pra tentar já fazer alguma coisa pro Bahrein. Vai ser o suficiente? Provavelmente não. Provavelmente vai precisar aí de atualizações progressivas. Mas o principal é a Ferrari entender como corrigir esse problema, né? Qualquer que seja ele. Mas é promissor porque Bahrein é onde já se tem mais dados, já foi a pré-temporada, então talvez. Exato. E aí assim que começa, é assim que a gente se ilude, né? Exato. O ponto contra é que Bahrein é a 4ª corrida. A gente ainda vai sofrer no Japão. Então, exato. Então, assim, o carro já precisa ser, né, consertado, entre aspas, e você está esperando fazer isso para a 4ª corrida. Quer dizer, os 3 primeiros finais de semana você está jogando no lixo, incluindo o domingo na China, que, assim, cara, a Ferrari perdeu muitos pontos. É Sim. Muito complicado. A Ferrari tá empatada com a Williams, porra.
Falando de Japão, vamos pra Red Bull? E eu já tô revoltado. Com a Red Bull, não, minto. Só com certas pessoas da Red Bull. Porner e Marco. Basicamente. Porque o boato que, inclusive, o primeiro reporte foi do Canal Plus da França e agora todo mundo tá reportando, né? Que saiu agora pouco antes da gente gravar, que, gloriosamente, eles já vão trocar o Tsunoda e o Lawson. 2 corridas. Então, parabéns. Muito boa escolha. É uma coisa errada atrás de outra, né, velho? Porque já não era pro Lawson ter ido pra Red Bull, já era pra estar o Tsunoda. É uma bagunça, velho. Que zona. O Tsunoda, se a Red Bull tivesse algum senso, estaria começando, no mínimo, a segunda temporada dele na Red Bull. É verdade. No mínimo, se não fosse a terceira. A terceira talvez seja forte, mas a segunda com certeza, porque ano passado já era claro que o Pérez não dava e também era claro que o Tsunoda é indubitavelmente a melhor opção para eles. Ah, porque o piloto da Honda, não sei o quê, bicho. Foda-se! Ok, compra ele da Honda, cara. Qual é a dificuldade? Não é melhor do que gastar com o Lawson, fazer isso, aí você vai botar o Tsunoda da Red Bull, o Tsunoda vai mal, óbvio, porque ele não conhece o carro, não fez a pré-temporada com o carro, nunca dirigiu o carro é mega difícil de dirigir. O carro me parece uma merda, esse carro, na real, né? Sim, o Lawson vai voltar para Toro Rosso, vai achar, entre aspas, né, a melhor forma dele, porque o carro é bom e é mais fácil de dirigir. E aí faz o quê? Quando o Tsunoda estiver indo daqui a 6 corridas por Rádio também, para ver se estraga a carreira dele também. Eu acho que o Tsunoda, faz 2 anos que eu falo isso, que o Tsunoda tinha que seguir a mesma vibe do álbum. Ela tinha que ter largado a mão dessa Red Bull aí e ir pra uma outra equipe. É que eu acho que o Tsunoda ainda não teve opção. Uma opção decente. Ele não teve opção de melhorar. De melhorar. Foi que nem o Gasly, sabe? O Gasly ficou um tempão perdido lá na Toro Rosso, porque ele não tinha opção de melhorar. Até que não aguentou mais e foi pra Alpine. Que não foi exatamente uma melhora. Não foi exatamente uma melhora, mas ele não tava aguentando mais, né? Porque ali ele viu que realmente não, pra Red Bull ele não ia. Tava bem claro. Não, e a batata dele ia assar ali na Toro Rosso, né? Assim, ele fez muito bem, porque ele continuou na Fórmula 1, né? Continua ali em destaque, e na hora que apareceu aquele lugarzinho na Alpine, ele caiu pra lá e beleza, tá aí garantido. Ótimo, bom pra ele, feliz por ele. E se eu não me engano, eu vi de relance uma notícia de que ele demitiu alguém da equipe dele por não ter ganho o assento na Red Bull, alguma coisa de empresário, alguma coisa assim, o que é certo, mas assim, por exemplo, ano passado ele podia ter pingado na vaga que o Ocon pegou da Haas, ou mesmo do Berman, ele podia ter arriscado no lugar do Sainz e para Williams, por exemplo. O da Williams eu acho difícil porque o Val estava completamente apaixonado pelo Sainz. Ah, eu vi ele no Drive to Survive aí, né, fazendo reuniãozinha, comprando champanhe. Mas assim, pra Red Bull ele não ia voltar nunca, cara. Sonho de ilusão, sonho de verão, achar que a Red Bull vai contratar o Gasly, cara. Não o Gasly, eu digo o Tsunoda. Mas o Tsunoda tentou tudo que ele podia, só que eles não querem contratar ele porque ano que vem a Honda vai, né, passar pra Aston Martin e ele é piloto da Honda. Mas assim, bicho, há quanto tempo o cara tá na família da Red Bull? Só que rolou agora uma declaração da Honda de que eles meio que abriram mão de controlar a carreira do Tsunoda. É óbvio. Sempre, cara, o Bortoleto, nominalmente era piloto da McLaren. Tá correndo aonde agora? Sim. Tá lá naquele tratorzão. Porém, que trator horroroso. Ganhou do Huckenberg de novo. Ah, mas não é uma comparação justa que o Huckenberg cascalhou o carro lá também. Olha só, sozinho. Ele estragou o carro dele sozinho. Eu tive o cuidado de voltar para olhar os onboards. E o Gabriel rodou sozinho também na primeira volta e se recuperou. Sim, e olha só, o Bortoleto e o Huckenberg, porque o Huckenberg na primeira volta, além de sair da curva 3, que ele saiu para fora da pista e estragou o carro, ele também rodou no mesmo lugar que o Bortoleto rodou. Então, obviamente, algo no acerto do carro, no aquecimento do pneu, alguma coisa estava errada, porque os dois rodaram no mesmo lugar. Eu acho que é tráfego. Quando ele está colado com outro carro, o carro não funciona. É muito difícil. O Huckenberg mesmo falou que ele perdeu o carro de uma forma absurda, assim, que ele nunca viu na vida, assim. É uma bosta. O carro é horroroso. Eu vejo o onboard, né, eu tô olhando as Ferrari, que não estão fáceis de pilotar. Eu olho pro Gabriel, o tempo todo na saída de curva, ele tá lá arrumando o carro, sabe? Parece que ele faz musculação. Na Austrália era bizarro naquele último setor ali, né? Depois da 10, aí tem a freada forte
dá 11, aí 12, 13, 14. Eu ficava olhando ele e falando assim, cara, o cara faz 50 correções pra fazer 3 curvas. É absurdo, cara. O carro é horroroso. Voltando a falar de Red Bull, não importa quem vai pra aquele assento. Vai dar ruim. Não importa. Não importa. Carro... Cara, a questão é o seguinte, a culpa disso tudo é da Red Bull, cara. Sim. Não, o Verstappen também só parcela de culpa por ser bom pra caralho. Sim, mas aí é que tá. Olha só, compara com o Andrea Antonelli, tá? As 3 primeiras corridas dele não foram boas. Ele não fez nenhuma grande merda, ele deu... a Mercedes deu muita sorte na Austrália, executaram perfeitamente a estratégia e ele não fez nenhuma cagada e tiveram um bom resultado, mas a corrida até então não tinha sido boa. Na China, as 2 corridas dele não foram boas. Cadê o mesmo furor pela performance ruim? Tudo bem que ele não tá, né, com um dos melhores carros ficando em último. Beleza, o Lawson tá bem pior que ele. Por quê? Porque em nenhum momento existe a ideia de que o Antonelli está lá para ganhar do Russell, para igualar o Russell. E na Red Bull existe essa ideia. Não, porque ele tá muito longe do Verstappen. Cara, o Verstappen é um talento. E além do talento, tem todo o esforço dele, óbvio. Diferenciado, bicho. E eu acho que também tem uma outra questão. Em nenhum momento o Toto permite que haja esse tipo de declaração ou de pensamento. Na Red Bull, não. Aconteceu qualquer coisa, o Marco tá lá falando merda. Tipo, como falou do radiar chorar, entendeu? Você lembra de Monza? Uhum. O Antonelli entrou no carro. Eles, obviamente, fizeram a Glory Run mais incrível do mundo, porque primeiro treino deram um pneu macio com quase nada de gasolina no carro para ele dar uma volta. Sim. Ele deu uma volta fantástica e destruiu o carro do Russell. Sim. O que todo mundo da Mercedes, inclusive começando pelo Toto e todo mundo que deu entrevista, falou? Ninguém criticou ele. Ninguém falou nada. Todo mundo só elogiou. Falou, não, porque mas isso acontece, ele é um piloto novo, mas o que ele mostrou pra gente é muito bom. Todo mundo elogiando. Até agora, o que o Toto tem falado? Esqueci o nome do outro cara. Ou número 2 lá do Toto. O que eles têm falado? Não, ele tá indo muito bem, ele tá batendo o que a gente estava esperando dele, ele tá fazendo exatamente o que a gente esperava. Não, tá indo muito bem. A Red Bull não consegue fazer isso, cara. Eles não conseguem. E pela própria métrica que eles próprios estabeleceram, não sou eu que tô falando, isso foi o Marco que sempre falou, né? Que a razão pela qual eles têm tantos pilotos, pela razão pela qual eles apoiam tantos pilotos, é porque eles querem achar os grandes talentos, eles querem achar o próximo Vettel, agora é o próximo Verstappen. Só que, até hoje, eles não conseguiram, porque a academia da Red Bull não produziu nem o Vettel, nem o Verstappen. Então, a academia da Red Bull, comandada pelo Helmut Marko, é um fracasso. Na métrica estabelecida pelo Helmut Marko, não por mim. Ah, sim, de querer fazer um campeão, né? Eu acho um sucesso fantástico. Eu acho o que eles fazem pelo esporte é fantástico, porque eles apoiam uma porrada de piloto que não precisa ficar correndo atrás de patrocínio, que não precisa botar dinheiro. Acho fantástico. Pela métrica do Helmut Marko, a academia é um fracasso. E eles tratam os pilotos dele como bosta, bicho. Você não pode pegar um piloto novo e fazer o que o Marco fez com o Hadjar, cara. Pô, o moleque fez uma merda estratosférica na primeira corrida dele. Ele bateu antes da largada, bicho. Porra, é uma merda que, assim, acaba com a confiança do cara. O Marco, em vez de fazer o que o pai do Hamilton, por exemplo, que não tem porra nenhuma a ver com a história, foi lá fazer, é botar a mão no ombro do cara, do moleque, e falar, esquece, vamos pra próxima. Acontece, todo mundo faz isso. Aí vai falar com a imprensa, fala, não, as condições estavam muito difíceis, né? E pronto. Não, o Marco vai lá e sacaneia o moleque e fala, bicho, você gastou milhões para trazer esse moleque até a Fórmula 1, porque eles apoiaram ele na Fórmula 2, apoiaram ele na Fórmula 3. Você gastou milhões para trazer ele para a Fórmula 1 e a primeira coisa que você faz é a pior coisa possível. É tipo, porra, velho, vai se aposentar, cara. A mentalidade do Marco é meio que os pilotos dos anos 70 ainda, sabe? Que se o cara morrer amanhã não tem problema, tem outro, sabe? É um negócio assim. Saiu uma notícia hoje, eu tô vendo agora no Twitter do Junaid, que é um dos caras que está sempre postando notícias e tal. A Honda paga 10 milhões de euros por ano pelo assento do Tsunoda na Racing Bulls. E estava disposta a pagar 20 milhões se ele fosse para a Red Bull. Quando isso foi negociado, o Horner ignorou a oferta. Mas agora o acordo está finalizado. Agora é 8 milhões, meu amiguinho.
Vocês estão precisando de piloto. Os chefões da Red Bull contactaram a Honda nos últimos dias, perguntando abertamente quanto eles estariam dispostos a pagar para ver o Tsunoda ao lado do Verstappen por todo o restante da temporada. E, de acordo com as informações, a Honda estaria disposta a pagar vários milhões para isso acontecer. Mais os 20 lá de trás. Provavelmente não seriam mais 20. Não, olha só, no mínimo tem que dividir esse 20 por 24 e tirar 2 24 avos, porque 2 corridas já se foram. Pois é. Mas, assim, eu acho que o ponto principal dessa confusão toda, e aí o Felipe falou a frase exata, que é, eles precisam de um novo Verstappen. Não é questão de que eles procuram outro Verstappen, porque o Verstappen vai sair da Red Bull em breve. Isso é um fato. Eles não têm mais um carro tão competitivo quanto antes. Eu acho que todo fim de semana o Toto manda um zap pra ele, um meme, uma figurinha. Ele deve mandar muito mais do que isso que o Toto tá mandando. Com certeza. Teve esses papos aí que o avião dos dois estava no mesmo hangar recentemente, né? Esse papo assim. E tem o Newey e toda a estrutura da Aston Martin. Ele vai sair em algum momento. Eu espero que ele vá substituir o Hamilton daqui um tempinho lá, quando o Hamilton resolver se aposentar lá na Ferrari, porque acho que a gente precisa... Eu queria que ele substituísse o Alonso, porque aí são 2 coelhos com a caixa d'água só, porque tira o Alonso... Eu queria que ele substituísse o Alonso. Não, eu quero que ele substitua o Stroll, eu quero ver os dois se matarem não, lá. Ninguém vai fazer isso, cara, porque o Alonso... Irado. Velho, por favor. Nossa, eu pagaria muito dinheiro pra ver isso acontecer. Só se o pessoal da Aston Martin for maluco, cara. Olha só, o Alonso não funcionou com outro piloto bom em 2007, bicho. Estamos em 2025, tu vai fazer o mesmo erro. Mas agora ele é paz amor, ele escuta Taylor Swift. Paz, sim, já vi. O que eu vejo muito, assim, na Red Bull, além do fato de que tem a questão do carro, que eu vi um tweet também essa semana falando assim, não, porque os engenheiros da Red Bull não fazem o carro pensando no Verstappen, eles fazem o carro pensando em ser o mais rápido. Supõe-se que, tá bom, a primeira versão do carro, os caras sentaram lá, fizeram a mufa queimar pra fazer o carro o mais rápido possível. Bateu na pista. O Verstappen falou, eu preciso de mais frente. Eles vão lá e vão colocar mais frente. Não, mas eu preciso de mais frente. Eles vão lá e vão colocar mais frente. E foda-se os outros pilotos. Sim, mas há quanto tempo o Verstappen tá lá, cara? Olha, exatamente. É só você pensar do ano passado, tá? Na Mercedes. Qual foi a grande picuinha? Que não estavam ouvindo o Hamilton mais. Não, uma coisa, o Hamilton falou, a gente precisa sentar um pouco mais para frente para sentir melhor o que o carro tá fazendo. Não fizeram isso, deu 2 meses ele tinha assinado com a Ferrari. Você acha mesmo que o Pérez vai virar para alguém lá na Red Bull, vai virar pro Newey e falar, eu acho que a gente devia fazer isso e eles vão fazer sem perguntar pro Verstappen? Claro que não! Bicho, é o cara que paga a conta, cara. Exato! A questão toda da Red Bull, eles têm uma parcela de razão. O cara é o piloto mais rápido. Então, você vai fazer o carro pra fazer com que esse cara tire o máximo desse carro. Foi uma coisa que eu vi de um vídeo do álbum, né? A forma com que o Verstappen dirige é única. Sim. Não tem piloto naquele grid que vá conseguir dirigir da maneira que o Verstappen dirige. De vez em quando, nem o próprio Verstappen, né? Que vá dirigir o carro que o Verstappen gosta. E não é nem uma questão do tipo, porque é o carro que o Verstappen consegue dirigir. Não. O carro que o Verstappen gosta já é um carro que metade dos pilotos do grid, mais da metade dos pilotos do grid, não conseguiria dirigir. Ele cita do Russell e do Leclerc, eles gostam de carro muito, muito dianteiro, e ele gosta mais do que os dois. Exato. Ele achou impossível dirigir o do Verstappen. Porque é muito sensível, a traseira é muito solta. Então, você coloca aí qualquer um do lado do Verstappen e vai dar merda. Mas aí, volta no que eu falei. É a Red Bull ter a expectativa realista do que os outros pilotos podem fazer. É virar e falar assim, olha só, o nosso segundo piloto tem que fazer entre 30% e 40% dos pontos do Verstappen. Se ele fizer isso, o trabalho dele está feito. Mas não, eles não fazem o que é óbvio que todas as outras equipes fazem. A partir do momento que você tem um primeiro e você tem um segundo, o segundo piloto não é para ganhar do primeiro piloto. Além desse ponto, tem ainda a questão de que o Lawson, a gente falou aqui muito de como a gente achava que tinha que ser o Tsunoda. Eu cheguei a falar, cara, acho até que tá bom, não vai ser o Tsunoda porque eles ficam de picuinha com a Honda, então eu coloco o Ricardo. Mas não coloco o Lawson, porque o Lawson é novo, ele tem 6 meses de Fórmula 1. Vai colocar o Lawson nesse carro, vai queimar o Lawson.
que aconteceu? Não levou 2 corridas. Já que vocês escolheram colocar a caralha do garoto no carro, então dá mais do que 2 corridas pro cara correr, pro cara entender o carro, pelo amor de Deus. Pois é. Leva pelo menos até Imola ali, sabe? Tenta... Sabe? Pelo amor de Deus. A Red Bull consegue. Eles não conseguem ter uma racionalidade óbvia. Foi a mesma coisa com o Gasly, foi a mesma coisa com o Albon. Cara, quando eles promoveram o Albon, olha só, o Albon competiu muito bem na Fórmula 2 com o Russell e o Norris. Eles tinham apoio das fábricas, o Albon não tinha mais. Ele foi muito bem, ele começou na Fórmula 1, ele foi muito bem, mas é óbvio que ele não estava pronto para ir para Red Bull. É óbvio que o Gasly não estava pronto para Red Bull. E aí você, em vez de virar e falar assim, olha, você tem 15 corridas, 10 corridas para fazer X, Y e Z. Mas você virar e falar assim, que é o que vão fazer com o Tsunoda agora. Você vai chegar, sentar, o carro ainda está com aquele cheirinho de carro novo, você tem que igualar o Verstappen, ok? Não, não é ok, porque ninguém vai fazer. E a Red Bull não quer que eles façam. Essa que é a questão. Se o Tsunoda chegar lá e empatar com o Verstappen, a Red Bull vai estar feliz? É óbvio que não, porque eles têm um problema. Sim, mas aí é um ponto interessante vocês trazerem essa questão do álbum, porque no fim de todo mundo que foi queimado na Red Bull, quem chegou mais perto de ser o melhor segundo piloto, e falando de segundo piloto, foi o álbum. Porque ele teve uma consistência legal, assim, por toda a passagem dele pela Red Bull. E foi um que, assim, não entendi a demissão do álbum. Eles foram, sei lá, no afã ali, naquela coisa do porque o Checo tava dirigindo horrores na Racing Point, mentira. E aí ganhou uma corrida com a Racing Point, não sei o que, e como pode que ele tá sem equipe, aí rolou todo um golpe de marketing ali. Eu acho que foi muito uma questão de marketing, a contratação do Checo, chegou o Carlos Slim com uma caralhada de dinheiro pra cima deles, falar, olha, agora vocês têm aqui todo o mercado da América Latina com a Claro pra vocês fazerem qualquer coisa que vocês quiserem, com o Checo no assento, e aí eles simplesmente tiraram o álbum. Tanto que mantiveram ele a temporada inteira, né? Mesmo não performando nada no passado. E lembrando que nesse rolo todo morreu o Matsushita, também. Que também complicou bastante. Mas, assim, falar que o Checo tava dirigindo pra caramba na Racing Point, fala sério, ele ganhou uma corrida que a Mercedes jogou fora, a Mercedes fez 3 erros de pit stop, porque eles botaram o pneu do Bottas no Russell, aí eles tiveram que fazer o segundo pit stop, e aí eles erraram também com o do Bottas, então assim, eles erraram 3 vezes pro Checo sair de último, porque ele tinha feito uma merda no começo da corrida e tinha caído para último, para ganhar a corrida. É uma história fantástica, não sei o quê, mas ele continuava sendo quem ele sempre foi, que conseguia bons resultados, porque ele não gastava pneu. Porra, que bom. Mas é isso que a Red Bull precisa? Óbvio que não. Óbvio, tem outras considerações, ok, tem um lado comercial aí gigante, beleza. Mas assim, é só você ver o que o álbum fez desde então, cara. O álbum literalmente acabou com a carreira de todo mundo que sentou do lado dele da Williams. Não que a galera também se ajudasse, né? Mas tudo bem. E tá começando o ano muito bem. O Sainz só fez ponto essa corrida porque teve 3 desclassificações. Sim. Senão, a distância teria sido gigante. Hoje saiu um negócio do lado do pessoal, né, dos alemães da Amos, falando que o chassi do Sainz talvez tenha um problema porque é um dos chassis de 2024 que foi modificado para 2025. É o James Vowles tentando aliviar o lado do Sainz? Pode ser. Eu vi um post, foi do Luke Smith, eu acho, exatamente desmentindo esse rumor, que não tem como, porque o chassi da Williams de 25 foi completamente refeito. Independente do que seja, independente do Sainz, o álbum teve 3 corridas e 2 finais de semana fantásticos, independente de qualquer comparação com o Sainz. Sim. Ele pilotou muito bem nas 3 corridas até agora. Ele foi magnífico. Teve um resultado melhor porque desclassificou, ok. Porém, como eu sempre falei, o cara que se dá bem porque aconteceu alguma coisa de ruim com o outro piloto, só se deu bem porque ele estava na posição para se dar bem. O Lawson se deu bem porque 3 pessoas foram desclassificadas? Não. Nem assim. Nem assim. Exato. Mas então, eu acho que assim... Não é, desclassificaram 3, então... Não. O Ocon chegou em 5º. Porra, mega cagada, com certeza. Mas ele só chegou em 5º porque ele estava em 7º. Ele só chegou em 5º porque ele correu pra cacete e tava lá para aproveitar. Eu acho que ainda também a gente tem algumas corridas que falta um pouco de adaptação que o pessoal precisa ter. Eu pode colocar os 5 rookies, o Hamilton, o Sainz, o Hülkenberg, o Ocon, são todos que estão trocando de equipe para carros completamente diferentes
E até posições de grid diferentes do que estavam acostumados a pilotar. O Hamilton, por exemplo, o básico, ele correu desde de criança com motor Mercedes, sempre. E a primeira vez que ele pega um motor Ferrari, ele vai sentir alguma diferença. Isso é óbvio. Então vai ser pelo umas 5 corridas aí pra se acostumar com isso. A equipe, esses palhaços também, nem falamos isso no Ferrari, que é esses palhaços que ficam de buzinando no ouvido deles, né? E ouvindo o rádio depois do Bortoleto, que engenheiro legal, sabe? Perto do que os da Ferrari só falam bosta. Enfim, aí você vai ter um período de adaptação normal. E a mesma coisa o Lawson, né? Ele acabou de chegar na Fórmula 1, acabou de cair num carro cabuloso, numa equipe que está explodindo em tensão para conseguir continuar ganhando e que não tem capacidade mais. Então, essas são situações que a Fórmula 1 nos proporciona que é difícil você criar um parâmetro de comparação entre os caras, sabe? Não tem como ficar claro, assim, o nível de cada um. Sem contar que o Lawson, né? Mas o Lawson competiu em sei lá quantas corridas no ano passado, 11 corridas, sei lá. Sim, entrando no meio do caminho, sem ter nenhuma garantia do que ia acontecer, né? Porque ele correu 2 no lugar do Ricardo quando o Ricardo se machucou e depois substituiu. Mas assim, qual é a garantia que ele tinha? Não fez pré-temporada, não fez aclimatização, não fez porra nenhuma. Aí você, né, o cara mal tá adaptado a uma equipe, você põe ele numa equipe muito mais difícil e fala, não, agora faz aí, irmão. Entrega aí o que a gente quer. Assim, qual piloto conseguiria fazer isso da forma que está sendo feito? Tanto que ninguém conseguiu até agora. Como foi na época do Vettel, tinha sorte que foi, né? O Mark Webber foi ficando lá, né? Então não tinha essa rotatividade de piloto. Mas assim, quem conseguiu fazer igual o Verstappen? Que chegou, deu a sorte de ganhar a primeira corrida, porque as Mercedes bateram. Óbvio que ele pilotou muito bem, mas teve a sorte de que eles não estavam mais lá. E foi se desenvolvendo brilhantemente. Mas assim, quem depois entrou e conseguiu? Ninguém, porque é impossível. Mas eu acho que eu tenho uma ideia boa pra Red Bull. Já que estão nessa pira de trocar piloto, já troca pro Japão o Tsunoda, provavelmente não vai dar em nada, então quando chegar ali no Bahrein, bota o Hadjar, depois tem o Limplard, vai trocando, cada corrida bota alguma hora, certo? Não, e ainda rola o rumor, mas esse é mais, eu acho que é bem mais infundado, porque veio de um site bem aleatório, de que a Red Bull estaria negociando com o Colapinto para a Pix Crédito, né? Caralho, velho, todo mundo quer o Colapinto, velho, ele fez 3 corridas. Isso aí vai ser outro Lawson da vida, tá? Ele entra aí na não é Lawson, não, é o De Vries. De Vries, é. Exatamente. Cara, o Colapinto foi bem em uma corrida. Assim, honestamente falando, ele foi bem em uma corrida. Só. No resto, ele foi ok e em várias outras ele destruiu o carro. Então, assim, por que tá todo mundo... E assim, na boa, bicho, a Red Bull contratar um piloto que não é da Red Bull com 450 pilotos júnior, dispensa comentários. Exato! Pra Red Bull contratar um piloto de fora, não tem que ser júnior. E o Drugo? Cadê o Drugo? Porque júnior tem júnior pra caralho pra ela pegar dela mesma, sabe? E tu vai contratar um cara que é de fora? Pelo amor de Deus, entendeu? Porra! Fittipaldi. Vou soltando o nome aqui, alguém cria um rumor e ele entra lá. Pois é, não faz o menor sentido. Se for assim, pega o Van Dorn da Aston Martin, então, cara. Mega experiente, tá correndo pra cima e pra baixo. Porque todo fim de semana tá ali com o capacetinho esperando algum momento, ele vai entrar no carro. O Bottas tá doido pra correr, gente. Pega o Bottas. Os caras têm 50 pilotos júnior, cara. Como que você vai contratar um maluco que não é do teu? Contratar o Pérez pra Red Bull já foi uma insanidade. Só fazia sentido pelo lado comercial. Qual é? A Red Bull quer vender pelo Mercado Livre? Qual é o atrativo? Não sei. Não sabemos, mas enfim, rola este rumor, o que significaria, inclusive, que o Lawson não desceria pra Pix Crédito. O Lawson simplesmente sairia da Fórmula 1. Nossa, mas aí é sacanagem, né? Pois é. Porra, eles estão nesse nível de matar piloto agora? Porra. O nível do Lawson é outro, assim, ele conseguiu superar o Gasly, que foi pra mim o pior, assim, desses todos que passaram. O Gasly foi o primeiro que a gente viu passar pela navalha e ele foi bem difícil. Acho que não tem nenhuma dúvida que se o Lawson realmente for trocado agora, é o mais absurdo que a Red Bull já fez, eu acho que é indiscutível, porque assim, Sim. 2 corridas, sendo que uma na Austrália é uma corrida que é difícil, uma pista que não é representativa pro resto do ano, ainda teve a chuva no final e tal, que ele bateu, né, é bom lembrar, porque a equipe deixou ele na chuva com pneu slick com carro
que é difícil de controlar e que sai muito de traseira. O que você achou que ia acontecer? Ele saiu de traseira e bateu. Porra, que surpresa. Nada fora do esperado. Ué, ó, o Leclerc rodou também. Leclerc 10 rodou. anos lá na Ferrari. O garoto dos olhos de todo mundo agora, porque rota em piloto do dia toda hora, o Antonelli, rodou. Passou 2 carros e, meu Deus, que incrível. Corrida maravilhosa que ele fez. A Austrália não é parâmetro pra nada, velho. Aquilo lá foi uma corrida maluca e não tem como considerar, assim. Mas, devo dizer que a classificação do Lawson nesse GP da China foi complicado. O último é demais também. O último 2 vezes. Isso é que é foda. Tendo a Sauber no grid, o Lawson ser o último, é realmente problemático. Não tem como o cara ser eliminado no Q1, bicho. O cara tem Red Bull, cara. É um dos melhores carros. Como a gente começou a falar mais cedo, ver a onboard da Sauber é para corações treinados, corações fortes. Vocês já viram aquele vídeo que a galera colocou do onboard, que é um trator? Já viram? Esse é bom jogar no... Cara, impressionante. É igual, porque o cara balança o volante igualzinho o Bortoleto. Impressionante. O Bortoleto parece, o Bortoleto e o Hülkenberg, né, no caso. Os dois parecem que estão fazendo aquele exercício mesmo de academia que os pilotos fazem, né? Que eles pegam aquela roda pesada pra caralho e ficam girando, fazendo um movimento de volante mesmo. E parece que eles estão fazendo aquele exercício, porque simplesmente é impossível. Pilotando uma Kombi. Que carro horroroso. É igual Fusca com folga na direção, cara. O cara gira pra um lado, gira pro outro e nada acontece. Mas é o carro que eles têm, cara. E mesmo assim, o malandro consegue perder pra eles. Mas eu quero elogiar muito o Gabriel Bortoleto, porque ele me surpreendeu muito, tá? Nessas corridas, principalmente classificação. Porque a minha expectativa pro Bortoleto, com essa bosta que deram na mão dele, é que ele ficasse, ele e o Hülkenberg ali, né, revezando o 19º e 20º. E ele colocou o carro pra Q2, sabe? Eu fiquei surpreso com isso. E a forma como ele tá levando as corridas, por mais que teve erro aqui e ali, que, como falei, pra mim é natural, nessas primeiras corridas os Hulks errarem, e até o Hulk tá errando, né? Porque o carro é uma bosta. Então eu tô realmente surpreso com o desempenho dele. Ele tem alguma coisa aí pra entregar. Em contrapartida, eu tenho uma coisa que eu escutei do vídeo da Ju Serrazoli, que eu tinha escutado um rumor que eu meio caguei assim, mas tudo bem. É a história do V10 voltar, né? Eu não sei até quanto isso possa parecer verdade, assim, levar para um caminho mesmo, mas a Ju falou que tem um papo rolando no paddock que a FIA quer se livrar do V10 por causa de uma possível recessão aí do mercado mundial, porque, obrigado Trump, né, por fazer merda, e acaba respingando pra todo mundo até canto. Então, um motor complexo, do jeito que vão implementar no que vem, pode dar problema pra frente. Então, eles voltarem para um V10, que é um motor mais simples, é um caminho mais barato para médio prazo. A minha posição é muito simples. Se o presidente da FIA é a favor, eu sou contra. Pronto, Eu né? tô mais ou menos assim. A gente tá nessa expectativa de ano que vem virar a Audi, a Sauber virar a Audi, e a coisa melhorar, né? Mas a Audi já falou que se forem para o V10, eles vão ter um problema, porque isso significa que todos os compromissos que a Fórmula 1 assumiu com a Audi para ela entrar estão sendo descumpridos. Exato. E o ponto é que ela falou que V10 não interessa para carro de rua. Agora o motor que estão desenvolvendo, ele vai para diante. E olha só, e a grana que já foi gasta, cara, para desenvolver um motor novo, cara. Vai jogar isso tudo no lixo, então. Tem algumas equipes fazendo lobby para ficar mais 2 anos nesse regulamento atual. Tem equipes fazendo lobby para ir sim pro V10. Eu sei que Ferrari e Red Bull são 2 dessas equipes, mas não faz o menor sentido não concluir o que se foi pensado com esse novo motor. Eu tenho muito medo, eu acho que a aerodinâmica vai ser uma merda, eu acho que esse motor, na verdade, é um motor para ser desenvolvido para daqui a 5 anos, não era um motor para agora. Eu acho que esse motor seria um motor para 2030, não para 2026. Mas enfim, fizeram paciência. E eu digo isso não por questões de tempo de desenvolvimento para as equipes, mas por questões de tempo de desenvolvimento das tecnologias no mundo mesmo, sabe? Uhum. Porque dá pra fazer muita coisa, mas o híbrido ainda não tá forte o suficiente pra segurar a pemba que eles querem que segure, entendeu? É. Sem esquecer, eles também estão mudando a gasolina. Tem a mudança de gasolina, exato. Ano que vem vai ser tudo plenamente sustentável, que obviamente é uma ótima ideia, mas você mudar o motor, a aerodinâmica e o combustível tudo ao mesmo tempo, né? Eles tiveram que mudar a aerodinâmica, basicamente, porque o motor, com o híbrido que foi proposto, do jeito que estava, não dava conta da velocidade. O motor ia ter clipping.
Sempre. Para que mudar? Essa é que é a questão. Para que ficar mudando, cara? Olha só, esse regulamento em 2022, né, começou. Foi muito bom. A competição foi ótima. Depois a Red Bull realmente tomou muito à frente, beleza. Mas, cara, agora tá o grid mais próximo, mais apertado que eu me lembro. Isso é verdade. Você bota 0,1 de diferença, você pula 5 posições no grid. Exato. Tem companheiro de equipe batendo 0,15 do companheiro de equipe e perdendo 6 posições. Exatamente. Me chamou a atenção no qualifying esse final de semana as diferenças na parte de baixo do grid, cara. Tem uma, tá? Entre o Ocon e o Alonso, 0,15. O Ocon está em 13º. Depois disso é 0,04, 0,002, 0,6, 0,02, 0,07, 0,04, 0,03. Entre o cara que passou tranquilo por Q2 e o Lawson que está em último. Assim, o Hamilton terminou o Q1 em 11º lugar, a 7 décimos do Norris. O Lawson ficou em último a 1,2 do Norris. Meio segundo entre o cara que está em 11º e o 20º. Por que a gente não fica... Não precisa fazer igual a Indy, que fica 20 anos com o mesmo carro, com o mesmo regulamento. Ok, mas por que não ficar até 29, 30? Porque só melhora a competição. Porque tem eleição na FIA em breve. Por que vocês acham que ele tá falando de V10? Porque vai ter eleição. Tá jogando pro público, cara. Só isso. Eu acho muito difícil que saia do papel, que isso exista, porque é inviável do ponto de vista de negócio e econômico para as equipes, e principalmente considerando a Audi e a Cadillac. Isso tem isso ainda. Tem outra equipe que entra no que vem. Porque a GM tá preparando um motor para 2028, o Cadillac entra em 2026. Mas eles já estão trabalhando no motor. É todo mundo, né, cara? Como todo mundo. E aí, você pega todo esse trabalho e fala assim, não, a gente vai entrar com um V10 em 2029. Você vai falar, você tá de sacanagem, né? Que eu tô ralando que nem uma louca aqui, que nem uns filha da puta, uns cornos, pra poder desenvolver o motor. Tive aqui que fazer um puta de um trabalho de negociação pra conseguir botar a minha equipe no grid, porque vocês não queriam aceitar a Andretti. E aí, depois disso tudo, meu motor não vai servir pra nada? Você só pode estar de sacanagem, né? Cara, não faz o menor sentido, especialmente se a condição da economia mundial é uma questão. Porque Exato. Aí você vai falar para Mercedes, para Ferrari, para Ford, para Honda, falar assim, tudo isso aí que você gastou, só lamento. Esquece. É muito triste, realmente muito triste a gente ver a FIA, que nunca foi, né, exatamente palácio de pessoas fantásticas, mas assim, eu achei que a gestão do Todd foi muito boa, porque ele emendou várias coisas na FIA, ele tirou um pouco essa coisa da Fórmula 1, o Todd virou embaixador das Nações Unidas por tudo que ele fez pela questão de segurança nas ruas. A FIA fez um projeto muito legal de capacete barato, mas que é bom também para, né, os países mais pobres, as pessoas que andam muito de moto e tal. Eles fizeram várias iniciativas bacanas que não tem nada a ver com a Fórmula 1, mas que foram custeadas em grande parte pelo dinheiro da Fórmula 1, óbvio, para chegar esse cretino com, infelizmente, né, o apoio da nossa Fabiana Ecclestone. Vamos combinar que quem é o marido dela, né? Sim, ele que é o diretor, né, mas ok, não vou entrar mais de novo nesse assunto, mas para fazer tudo isso simplesmente porque o cara tem um ego gigante, cara. Durou quanto tempo o Jean Todt, os 2 mandatos dele inteiros, ele postava tudo no Twitter e fotos e não sei o que, bababá. Esse cretino durou 2 meses no Twitter e fechou a conta e nunca mais postou nada porque ficou chateado que alguém falou, né, que o site dele tinha ele falando mal de mulher, falando que mulher é isso, mulher é aquilo, mulher servia só pra cozinha. E aí a gente vê uma idiotice dessa voltar para uma tecnologia que já foi superada, que não vai ser o que era, porque fica essa galera, porque na época do V10, fala, porra, então volta lá pro turbo dos anos 80, cara. Era muito mais legal. Motor que dissolve no carro em 3 voltas pra fazer o qualifying. Porra, faz isso então. 50 motores por temporada. Volta pro DFW, então. Motor super confiável. Ferrari tinha um motor pro TL1, um motor pro TL2, um motor pra classificação, um motor pra corrida. Isso por final de semana. Não, e os pneus também, né? Que a Goodyear levava um pneu que o cara, a volta de saída do box, o cara basicamente tinha que ir dirigindo igual uma velhinha, dava uma volta e tinha que dirigir igual uma velhinha de novo, porque senão não voltava pro box, o pneu simplesmente acabava. Mas assim, pra que a gente vai voltar para uma tecnologia que
nenhuma fábrica usa, né? A Fórmula 1 já teve o seu momento e já passou, jogando fora um desenvolvimento que realmente é importante, a questão da regeneração. A Mercedes, só a gente vê quando eles, né, a gente trocou para o híbrido, a Mercedes conseguiu atingir uma métrica que tinha, sei lá, 90 anos que ninguém conseguia, que era a questão da eficiência térmica da explosão. A gente estava preso em 35% desde 1910. A Mercedes chegou a 50%. E aí agora você vai voltar pro V10 aspirado. Ah, porra, fala sério. Eu acho assim, né? Esse regulamento funciona, não tem nenhuma dúvida. A gente, porra, é a competição mais apertada. Em 2 corridas, 9 equipes marcaram ponto, cara. É. A Sauber, ano passado, levou até o finalzinho para marcar os pontinhos lá com o Joe no apagar das luzes e na cagada. Tudo bem que ele pilotou muito bem, mas né, precisou de ajuda. 9 equipes, e é óbvio que a Alpine daqui a pouco vai marcar, porque eles têm um carro decente. Eles realmente estão tendo muito azar, mas é duro, vou te falar, é duro. Falando em ponto, quer falar da Haas que pontuou milagrosamente? No episódio passado a gente falou que, né, que descascamos a Haas que realmente... E, cara, o Berman e o Ocon, eu não sei o que aconteceu, cara. Eles fizeram um final de semana fantástico. Volta por cima total. O Berman falando tchau. Tchau. Ultrapassou os caras. Muito bom. O Berman pilotou muito, cara. O Berman é muito bom. Foi incrível, sem sacanagem. Ele falando tchau e depois se sentindo culpado porque falou tchau. Falou pro Durham e falou pro Lawson. Os dois que estão com a faca no pescoço, sacanagem. O Berman largou de 16º e chegou em 10º, cara. Antes das desclassificações, né? Antes das desclassificações. Mas assim, ele pilotou muito, cara. Fez uma parada, cuidou do carro. Cara, foi fantástico. E o carro funcionou, a estratégia funcionou. A estratégia da Haas funcionou. Né? Impressionante. Do outro lado, a gente tem a Toro Rosso, que mais uma vez esculhambou a corrida do Tsunoda com a estratégia, né? Ah, velho, eu fiquei com tanta dor no coração do Tsunoda falando nisso. E do Radiar também. Gente, a asa do Tsunoda quebrando sozinha, do absoluto nada. Abriu o bico literalmente, né? Nossa, Não, impressionante aquilo. Não, mas eles já tinham jogado o resultado fora. Aí que tá. Foi triste, com certeza. É uma questão preocupante, porque obviamente é uma falha, né, do material, não estava 100% bem feito. Mas assim, eles já tinham jogado fora. Então, cara, de novo, porque na Austrália eles também jogaram fora o resultado do Tsunoda. Por que caralhos eles fizeram, velho? Como que eles erraram tanto assim? Ano passado eles fizeram isso o ano todo, cara. Eu parei de contar em algum momento, mas eles devem ter jogado fora uns 35 pontos do Tsunoda, cara. Só de merda de estratégia. E não era nem assim, né, a estratégia podia ser isso, podia ser aquilo. Não, era as paradas mais óbvias. Tipo, na Austrália foi, não, deixa dele dar outra volta. Falei, cara, pra quê? É a mesma da Ferrari. Exato, a pista tava molhada, bicho. Tira essa porra desse pneu. O Tsunoda ia ter chegado, sei lá, 6º, 7º. Ainda ia ter aquela desclassificação e pular duas posições pra frente. Sim, é brincadeira, cara. Não dá pra entender, não. O Tsunoda não vai ter mais esse problema, porque já que ele vai pra Red Bull, tá tudo certo. Vai ter outros problemas agora. Vai ter agora. outros problemas, já se preocupar. Vai dar tudo certo, não tem problema. Vocês vão falar mais uns 10 minutos da Ferrari, porque senão eu vou pegar uma água, dar um... Não, eu já vou pôr na decepção, porque já falei tudo que tinha já falamos tudo já. Zoto, já que você ficou tanto tempo longe de nós, comece com seu melhor, pior decepção. Já vou então queimar aqui a Ferrari como decepção, porque desculpa, mas eu esperava alguma coisa. Pra mim o pior foi o Lawson, porque eu não esperava nada e conseguiu me surpreender. Agora, o melhor, eu tenho que rasgar um pouquinho de seda pro Piastri. Viu? Se eu tiver que botar grana em quem ganha esse campeonato, eu não colocaria no Lando Norris, não. Eu acho que o Piastri tá se provando um baita de um piloto. A gente sabia que ele era bom e tudo mais e tal. Só que o resultado dele na Austrália não corresponde com a corrida que ele fez. Porque choveu, molhou, ele escorregou. Ele cometeu um erro. Em vez de segundo, ele chegou em 8º. Mas ele ia passar o Norris. Pra mim, ele tava numa corrida muito melhor do que o Norris. O gráfico chegou a colocar ele como fora. Ele ressuscitou o carro, tá ligado? Foi impressionante, assim. Foi ele tirou do zero, ele tirou alguma coisa. Com um truque super legal, que é transformar o carro de Fórmula 1 em tração dianteira, andando de costas. Aí o carro vira tração dianteira, você vai andando devagarinho, aí ele chegou no asfalto e voltou. Foi fantástico. Foi maravilhoso. Então, assim, eu acho que ele tá se provando um baita de um piloto e ele tem tudo pra ganhar esse campeonato se ele se provar na pista contra o Norris. Porque a equipe, obviamente, vai dar uma prioridade pro Norris, até
pelo tempo que ele tá na equipe, blá blá blá, e ele veio pra ganhar esse campeonato como favorito. Mas eu acho que a gente tá prestes a ver uma temporada do tipo 2016, sabe? Em que o piloto que a gente não espera acabe ganhando pela consistência e sorte também. Na semana passada a gente comentou isso, que essa corrida da China ia mostrar o que ia ser do Piastri, porque se ele não reagisse imediatamente, ele ia virar segundo piloto. E acho que não tem nenhuma dúvida que ele reagiu imediatamente. Segundo na sprint e ganhou a corrida. Vamos ver Japão agora, que é uma corrida que seja mais, pode dizer que um pouco mais desafiadora pela pista. Não sei como é que tá a previsão e tal, mas eu acho que se ele andar perto ou vencer o Norris em pontos, nem falam que ganha a corrida, mas ficar na frente, eu acho que daqui em diante a gente vai ter uma disputa interessante entre as duas McLaren. Eu botei ele de melhor também, com uma menção honrosa ao Hamilton pelo que ele fez no sábado, mas principalmente por causa disso, porque ele reagiu imediatamente. Ele uma semana depois não teve puxa, que pena que foi na Austrália e que a corrida, né, da casa dele, chegou segundo na sprint com uma bela corrida, né? Não foi, largou de segundo e chegou em segundo, foi uma bela corrida. Na corrida principal ganhou absolutamente nenhuma dúvida de que ele foi o melhor piloto, melhor no qualifying, melhor na corrida. Então, eu acho que vamos ver o que vai dar, mas com certeza a coisa de, o Piastri vai virar segundo piloto e ano que vem a sua chance, eu acho que não tão rápido assim. A minha decepção foi o Lawson pelo mesmo motivo, porque eu achei, tendo acompanhado a carreira dele até aqui, que ele ia chegar na China melhor preparado para um resultado melhor, pelo que aconteceu na Austrália e, né, o resultado piorou de alguma forma. E o meu pior vai para o pessoal da Toro Rosso pelas decisões estratégicas, porque assim... Toro Rosso não, você escreveu ali na pauta estrategistas da Minardi. Minardi Rosso Tauri. Porque assim, cara, é impossível, bicho. É impossível que os caras, assim, que é uma equipe de estratégia que eu imagino que seja repleta de pessoas inteligentes e fantásticas com 1000 ferramentas tecnológicas e dados na mão, não consiga tomar uma decisão correta, cara. Não era nem difícil essa. Então, assim, é duro. E você, Aninha? Ferrari vai de pior ou decepção? Vai de pior. Porque, além de decepção, foi realmente muito ruim, né? Não foi só uma questão de, esperava que chegasse em 2, 3 e chegou em 6, 5, 6, 6, 7. Não. Esperava que chegasse 2, 3 e desclassificou. Tipo, não teve carro, não teve ponto, não teve nada, né? Todo o trabalho do final de semana foi jogado fora. Então, completamente pior. Não temos o que dizer, só sentir. Meu melhor, aí eu quero gastar mais tempo falando bem de Oscar Piastri, porque, como o Felipe falou, a gente passou o episódio da semana passada falando exatamente de como a gente acredita no Piastri, mas que essa é a hora dele mostrar que ele veio e que ele precisava sim reagir agora. E ele reagiu, ele mostrou que ele veio. O Norris cometeu erros esse final de semana. O Norris não conseguiu melhorar na sprint, por exemplo. Inclusive largou mal de novo. E o Piastri conseguiu capitalizar em cima disso tudo. Piastri acertou na classificação finalmente, que era uma coisa que ele estava tendo muita dificuldade, mas dessa vez ele acertou a classificação, conseguiu a pole. Segundo ele próprio, ele nunca tinha feito a curva 14, que é o hairpin do final da reta, que é uma curva super difícil. Ele nunca tinha feito tão bem aquela curva, que é perfeito. Porque na última volta, a volta mais importante, ele conseguiu fazer. Então, assim, é só isso que precisa. É isso aí. Esse era o momento e ele chegou lá no momento em que era necessário. E conseguiu diminuir um pouquinho a vantagem do Norris. É claro que o fato dele ter, infelizmente, caído para 8º no final das contas na Austrália, dificultou um pouquinho mais a situação dele. Mas campeonato é muito longo. Não tá tão longe não, cara. Ele deu uma boa de uma apertada. Ele tá colado no Russell e no Verstappen. Sim, cara. Também por causa da sprint, né? Não, o Russell ninguém sabe como é que tá lá, né, velho? Ele não fez porra nenhuma. O Russell só existiu. É aquela corrida chatérrima. Que você não briga com ninguém, ninguém te ataca, você não ataca ninguém, você fica ali naquela zona pacífica e é isso aí. Ele fez o dele. E tá certo ele. Exato. Porque, né, tá marcando os pontinhos dele, o carro está melhorando, né? Claramente do que era no começo do ano passado para agora, o carro da Mercedes se desenvolveu bastante e tá lá ele marcando os pontinhos dele. Exatamente. Vai saber o que acontece. É uma vitória do Piastri, ele já tira a diferença dos pontos do Norris. Porque ele reagiu imediatamente. Exatamente. Porque se ele tivesse deixado pro Japão, pro Bahrein, bicho ia pegar. Não ia dar. E a minha decepção vai pro Lawson, porque
última foda. Ao contrário da Red Bull, eu não espero do Lawson, ou de qualquer segundo piloto da Red Bull, estar lá junto com o Verstappen. Porém, eu esperava pelo menos um Q2zinho, vai? Já deu a primeira corrida, né? Eu entendo, eu aceito. Primeira corrida e tal, primeira classificação com esse carro, ok. Segunda corrida já era pra ter mordido um Q2. Já era pra ter mordido um Q2. No mínimo, já era pra ter mordido um Q2. Tinha que ter mostrado evolução, eu acho. E não, ele não mostrou evolução. Ele tá batendo com a cabeça na parede. Ele tá socando a parede e ele não tá conseguindo evoluir. Aqui, eu vou fazer um pouquinho de advogada do diabo, apesar de eu discordar veementemente da Red Bull. Talvez seja algo que a Red Bull está vendo no comportamento dele. É claro que ainda é muito cedo. São 2 corridas. E ele é piloto da Red Bull há 300 anos. A Red Bull bancou segurar ele, né? E colocou lá em contrato que ele ia ter um assento em 2025, parará pão duro. Tirou o Ricardo, que, vamos combinar, nem tava tão mal assim na Toro Rosso ano passado, pra colocar ele, claramente pra preparar ele, pra ele poder correr na Red Bull esse ano. Como que qualquer coisa relacionada ao Lawson pode ser surpresa para a Red Bull? Exatamente. E aí chega agora e acontece isso. Mas assim, de qualquer maneira, eu esperava pelo menos uma evolução. E tudo que eu vejo dele é reclamação, arrogância, e ele não tá conseguindo bancar essa arrogância. Eu acho que pra ser arrogante, tu tem que bancar o que você tá falando. E ele é arrogante sem ter porquê. E ele foi a minha decepção no final de semana. No mínimo, pro Lawson, tá? É ganhar do Antonelli, mínimo. Sim. Que é também novato, num carro parelho, um pouquinho melhor, um pouquinho pior, mas ele não tá nem perto. Assim, o mínimo esperado é que ele ganhe do Antonelli, ou pelo menos corra com o Antonelli e não com o Bortoleto. Pois é, exatamente. Rapaz, velho, a Red Bull é um negócio assim inacreditável, velho. Se fosse um dirigente aí de qualquer clube aqui do Brasil, amigo, o cara tá sendo criticado de uma forma, porque o cara tá pingando piloto atrás de piloto numa vaga, pô. Não é possível isso não, pô. Queimando um monte de gente. Que negócio, viu, velho? É uma administração horrível, assim, pior do que a Ferrari, assim, disparada. E olha que a Ferrari, velho, faz força demais, viu? É um negócio inacreditável, velho. Eu não sei, tô preocupado com o Tsunoda, velho. Muito triste. Essa temporada está começando de uma forma muito engraçada. So box. Finalizamos, terminamos. Corrida agora só no Japão, daqui a 2 semanas. Mais uma da madrugada, mas aí a gente vai ter um bom descanso de corrida de madrugada. E vamos então, como sempre, agradecer aos nossos queridíssimos apoiadores que sempre nos ajudam, sempre participam dos nossos episódios, como vocês ouviram no áudio do nosso querido Felipe Sueiro mais cedo. E sem eles nós não estaríamos aqui. E que fazem companhia na madrugada. Nosso grupo de WhatsApp é realmente maravilhoso. Aos nossos apoiadores Monza, um agradecimento de coração. E aos apoiadores Silverstone, Interlagos e Mônaco, nosso agradecimento nominal vai para Leonardo Fernandes, Bruno Lopes, Hugo Costermani, Jaime de Oliveira, Thaís Costa, Márcio Ferreira, Felipe Sueiro, Leco Ferreira, Fernando Jambeiro, Alex Camargo, Viviane Rocha, Bruna Soares, Carol Polita, Jéssica de Araújo e Eric Andriolo. É isso aí, galera. Muito obrigada. E como sempre, se quiserem falar com a gente, estamos em @cashboxboxbox, no Twitter, no Blue Sky, no Instagram, nosso e-mail e chave do Pix é podcastboxboxbox@gmail.com e também estamos no YouTube em Podcast Box. Ok? Beleza? Então é isso. Não se esqueçam de avaliar todos os nossos episódios, avaliar nosso canal, thumbs up, 5 estrelas, 100 pontos, 10 pontos, o que o seu reprodutor permitir. Valeu? Então é isso, semana que vem tem mais e box. Box.